Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu estava começando a ficar com saudade, né? Foram aí 2 semanas, eu acho. O último dia que eu vim aqui foi na terça passada. Não sei se é na outra. E ali nós estamos numa trabalhada ali no Uberaba. Estamos ali, estamos na luta. Devo voltar para lá logo também, porque as obras estão avançadas e a gente precisa estar ali dando uma assistência, né? O Gabriel não está indo mais, eu que estou indo nessas obras. E tenho certeza que os irmãos estão orando por mim. Podem sentar, né? Amém. Eu vou ler depois, os irmãos só acompanham. E a gente sente saudade, irmão. Não é hipocrisia, não. A gente sente nos dias de culto, a gente fica pensando, se eu pudesse estar ali. Né? Primeiro eu quero fazer uma pergunta. Quem recebeu um alerta, foi sábado à noite no celular? Sim. Todo mundo recebeu? O Brasil inteiro recebeu esse negócio aí. O Brasil inteiro. Então, irmão, isso aí é motivo de nós vigiarmos mais. Tá? Porque a palavra que aquele aviso trouxe é uma palavra muito feia, uma palavra muito que diz ódio por ser humano, mais ou menos assim. Irmão, quem tem ódio do ser humano aqui? Irmão, sabe quem tem ódio do ser humano? Então, eles falam, foi hack, foi isso, foi aquilo. Tudo bem, foi o hack. Mas aquele hack estava sendo dirigido por quem? Pelo inimigo. Então, tudo isso é motivo para que nós vigiamos. Mas nós sabemos, irmão, que o sistema, ele não é seguro. Você vê, se os caras invadiram lá, eles não invadem de outro jeito porque não quer. E o inimigo, ele sabe. Você vê quando está havendo um golpe aí de alguma coisa, os caras eles estudam, eles planejam. Nada é seguro. O seguro é o nosso Deus. Aleluia. E a palavra desta noite que eu vou trazer, que Deus me deu, eu não tinha preparado nada, mas Deus me deu esta palavra, é confiança. Aleluia. Glória a Deus. Devemos confiar, irmão, em Deus. Glória. Porque só dele é que vem a Aleluia. E a vitória é certa. Nós vamos ler, pode ficar aí mesmo, só acompanha. No livro de Daniel, Glória a o Deus. capítulo é capítulo 3, e o versículo, a partir do versículo 8, Daniel 3 e o versículo 8. Obrigado, João. Nós vamos ler alguns versículos para nós entender esse trecho. É um trecho muito conhecido, mas eu achei muita confiança nesses 3 jovens. Tá? É uma história, um relato. Vamos lá. Diz assim a palavra. É Daniel, capítulo 3. E o versículo é o 8. Diz assim: Ora, no mesmo instante se achegaram alguns homens caladeus, acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: O rei vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste os sons da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita e dos foles e de toda sorte de instrumentos, de toda sorte de música, se prostrarem e adorarem a estátua de ouro, e qualquer que se não prostrasse e o adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há alguns judeus que tu constitui sobre os teus negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não serve nem a estátua de ouro que levantaste e adorar.
Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e disse: é propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorai esta alta de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do salteio, da gaita e do fole, de toda sorte de música, para vós prostrares e adorardes a estalta que fiz, bom é. Mas se não adorares, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondendo Sadraque, Mesaque, Abednego, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nos servimos e quem nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão. E o rei, se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoramos a estalta de ouro que levantaste. Glória a Deus. Amados irmãos, lemos aqui um trecho. Essa história ela é conhecida de todos nós. Como eu falava no começo das minhas palavras, irmão, que eu vejo muita confiança nesse trecho, desses três jovens. Como nós lemos, para nós entender um pouco, aqui fala, todo mundo conhece o rei Nabucodonosor, aquele rei que só ele era poderoso, que ele era tudo, ele era aquilo, que no final todo mundo sabe o que aconteceu com Nabucodonosor. E aqui nós vimos que ele fez uma estátua de ouro, mas para trás tem a altura dessa estátua, tem a largura dessa estátua, muito grande, talvez uma estátua até do tamanho quase do Cristo Redentor, aí quem conhece. E ele convidou todos os reinos, todos os governos, todas as nações e tribos para vir e adorar. Os irmãos podem ver que esse trecho ele é bem categórico, porque ele fala a estalta que o rei Nabucodonosor levantou, né? Então ele fez, irmão, uma estalta grande para que todo mundo adorasse aquela estalta. E na palavra nós vemos, irmão, aqui no começo, que existia três jovens. Esses três jovens, irmão, eles vieram lá da Babilônia, né, quando o povo invadiu lá Jerusalém, no tempo do cativeiro, e trouxe aquele povo, veio três jovens. E esses três jovens, o nome deles, certo, era Ananias, né? Azarias e Misael. E só que lá, por estar em outra terra diferente, os nomes deles foram mudados porque eles foram homens separados para trabalhar no palácio. O Nabucodonosor falou: eu preciso de jovens que sejam sábios, que tenham experiência para ajudar aqui no palácio, nas finanças, nos negócios. Então esses três jovens, né, que eles colocaram o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, trabalhava dentro do palácio de Nabucodonosor. E pelo que nós podemos observar essas histórias, ele era bem conhecido ali do rei, conhecido todo mundo, e parece que o rei Nabucodonosor gostava deles, porque ele era muito sábio. A finança do rei melhorou com a sabedoria daqueles jovens. Por quê? Porque eles tinham Deus na vida dele. E quem tem Deus, irmão, tudo que você faz prospera, tudo que você faz vai bem, porque nós temos acompanhado várias histórias de pessoas. Nós vemos a história de José,
quando José estava na casa de Potifar, a palavra diz que a casa de Potifar multiplicou. Tudo que José fazia prosperava, porque José tinha Deus na sua vida. E aí, irmão, vamos para frente na história. Nós vimos que o Nabucodonosor criou esta estátua e ele lançou um decreto que todo mundo era para adorar aquela estátua. E na hora que tocasse, nós falamos aqui acho que uns 8 ou 10 instrumentos, ia tocar guitarra, pífaro, gaita, fole, e ali todos tinham que ajoelhar e adorar aquela estátua de Nabucodonosor e os seus deuses. A palavra diz que não era só a estátua, os seus deuses. E naquele meio, acredito eu, daquela multidão, ajoelhou todo mundo e ficou 3 homens em pé, 3 jovens. Ficou estranho, não ficou? Não? 3 jovens em pé no meio de uma multidão muito grande. Acredito eu que poderia ser um pátio bem grande, né, com muita gente, porque disse que veio gente de todo lugar, governos, presidente, nações. E ali, irmãos, logo, a palavra diz onde nós começou, que chegaram, no mesmo instante chegaram alguns homens cananeus e acusaram os judeus. Aí chegou aqueles homens e acusou aqueles 3 jovens e falou: vocês não ajoelharam, não, peraí, nós vamos falar para o rei que vocês não adoraram nem a estátua dele e nem os deuses dele. E assim aqueles homens foram até Nabucodonosor e falou sobre esses homens. E a palavra de Deus diz que Nabucodonosor cirou quando ele soube dessa história. Disse: trazei aqui esses homens, que eu quero perguntar a eles por que eles não adoraram a estátua que eu fiz, nem o nosso Deus. E nós vimos, irmão, que eles falam aqui, ó, Nabucodonosor diz assim, ele diz: se era de propósito que eles não adoraram aos seus deuses, pois ele ia tocar novamente toda a sorte de instrumento, e se eles não adorassem, eles iam morrer. E aí, irmão, aqui que eu vejo a confiança, eu estou falando sobre a confiança. Os jovens falaram assim: olha, precisa não tocar esse monte de instrumento aí, não. Vai ocupar o guitarrista, vai ocupar o cara do fole. Não precisa tocar, não. Nós não vamos adorar o seu Deus. Nós só adoramos ao Deus que criou o céu e a terra. E nós não fazemos questão de o senhor tocar nada. Nós já responde agora mesmo. Aleluia. Nós não vamos adorar ao seu Deus. Irmão, o que é isso? É confiança. Aleluia. E a confiança ainda é mais quando ele diz com ousadia, irmão. Diz aqui, ó: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Aleluia. Então, isso aqui a gente fala assim lá no norte, eu chamo de teimosia, né, ignorante. Outros falam que a pessoa a palavra me fugiu. Mas o que eu vejo aqui, irmão? Eles falaram, irmão, uma tanta certeza que Deus ia livrar ele daquele fogo. Glória a Deus. Com tanta veemência, com certeza que aquele fogo não lhes causaria mal nenhum. Que falou: não tem conversa não, aqui, ó, pode amarrar a gente aqui, pode jogar lá, porque eu tenho certeza que o nosso Deus vai nos livrar. Ele não falou assim, irmão: não, nós vamos morrer lá e vamos para o céu, porque nós estamos já salvos. Ele falou: Deus vai nos livrar. Isso é confiança. Onde
está a tua confiança, a minha confiança no Deus a quem nós servimos? O inimigo está furioso, ele está inventando coisas, ele está mandando mensagem que odeia você, que odeia a humanidade. Mas tem um que te ama, que deu a vida por você. Glória a Deus. A esse é quem nós temos que confiar, é que nós temos que adorar, que é o nosso Deus. É verdade, Jesus. E aí, irmãos, o rei Nabucodonosor ficou mais furioso ainda e falou assim para aqueles homens que cuidavam daquele fogo e falou: aqueça essa fornalha 7 vezes mais, e eu quero ver se o Deus dele vai livrar eles dessa fornalha. Eu estou resumindo, irmão, estou contando um pouco a história, todo mundo sabe, mas isso é muito bom para que nós aprendamos a ter fé. E a palavra de Deus diz que o pessoal os homens pegaram aquele homem. Primeiro eles aqueceram aquela fornalha 7 vezes tanto, que diz que as labaredas de fogo estavam puxando aquelas pessoas que estavam ali perto, que estavam jogando lenha naquele fogo. E a palavra diz que eles pegaram os 3 jovens com tudo, com roupa, não tiraram nada, irmão, não tiraram chapéu, não tiraram sapato, não tiraram nada, e diz que amarraram aqueles 3 homens, e jogaram dentro daquele fogo. A palavra diz que até aqueles mesmos que foram levar eles para jogar lá, o fogo era tão grande, irmão, tão forte, que consumiu aqueles homens que foram levar eles. Deus fez tremendo. Irmão, Deus é poderoso demais. Oh, Deus da glória. A gente não faz noção do poder que Deus tem. Faz tremendo. Há um mistério tão grande, irmão, entre nós e Deus, que você não imagina. Se nós pudéssemos ver um pouquinho, irmão, do poder de Deus. A vez esse povo por aí falando: eu faço, eu aconteço, eu sou forte. Ele não é nada, irmão. Uma das coisas que eu mais me alegro é saber que todos, seja ele quem for, um dia vai descer o pó. E ele vai prestar conta a Deus, assim como eu e você. Por isso que as suas obras, por isso que a sua vida tem que ser uma vida diante de Deus, porque todos comparecerão diante do tribunal para prestar conta a Deus. Seja ele rico, pobre, seja presidente, seja o que for. Não há quem escapa da mão de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele homem foi jogado naquela fornalha de fogo ardente, com fogo aquecido 7 vezes mais. E a palavra diz que eles foram jogados lá dentro. E nós vemos, irmão, que mais para frente no capítulo eu não li, mas a palavra de Deus diz que o rei Nabucodonosor, ele chegou até aqueles homens e gritou, né? Perguntou: Sadraque, Mesaque, Abednego, será que o Deus de vocês salvou vocês dessa fornalha de fogo? E a palavra diz que ele respondeu: Senhor rei, nós estamos aqui. E a Bíblia diz que Nabucodonosor falou: saia para fora então. E a Bíblia diz que aqueles 3 homens saíram para fora, irmão. Eles foram jogados com roupa, com tudo que eles tinham, chapéu. A Bíblia, é bem questão de falar de chapéu, porque seria fácil para queimar. E a Bíblia diz que aqueles homens saíram que nem um fio de cabelo da sua cabeça queimou. Então, irmão, isso aqui significa o quê? O poder de Deus e a confiança. A confiança. Imagina uma fornalha de fogo que engoliu aqueles homens que chegaram próximo. Imagina quem estava lá dentro. É verdade. Porque, irmão, Deus tem poder sobre as águas. Aleluia. Deus tem poder sobre as águas. Pedro andou por cima das águas. Jesus, quando ele foi encontrar com o discípulo, ele foi caminhando por cima das águas, tudo obedece a ele. Quando ele falou daquela tempestade lá no mar, onde ele estava dormindo e a tempestade estava forte, o vento, ele falou: aquieta-te, vento, e acalma a tempestade. A palavra de Deus diz que fez bonança. Glória a Deus. Porque tudo pertence a Ele, tudo foi feito por Ele.
Então, irmão, o que eu quero dizer nessa noite é o seguinte: vale a pena confiar, né? Vale a pena você entregar as suas ansiedades, os seus desejos e deixar que o Senhor vai cuidar de ti. És tremendo, Senhor. E ali, irmão, nós vemos que teve um grande rebuliço, né? Através daquele acontecimento. O rei Nabucodonosor se converteu ali, e dali para frente todos eles só começaram a servir ao Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego. Porque, irmão, ninguém é burro totalmente para não perceber que só Deus tem poder, né? Nós vemos várias histórias da Bíblia que muitas pessoas que pensavam que o Deus deles era alguma coisa, mas o Deus Todo-Poderoso é o Deus que tudo pode, é o Deus que pode fazer o que outros deuses não fazem. E ali, irmão, uma história, se você chegar em casa e quiser ler, pode aprofundar-se mais. Teve também, neste mesmo tempo, a história de Daniel. Foi jogado na cova do leão e os leões não fizeram nada com ele. Então, tem muitas passagens bíblicas que a gente fica olhando a confiança dos homens de Deus. Isso é bom para que nós aprendemos a ter fé. Imagine, irmão Cátia, nem um fio de cabelo dos homens foram queimados, né? Fogo aquecido 7 vezes mais. Deveria estar aqui, vai ser um inferno mesmo lá. Jogou aquele cara ali, o cara falou: vai ficar só o pó daqui a pouco, não vai ter nada, nem cinza. Aleluia, Jesus! E eles saíram intactos, nem uma poeirinha na roupa, nem um cheirinho de fumaça, acho que pegou. Até o perfume dos meninos, acho que está a mesma coisa ainda. Porque, irmão, tudo isso é o poder de Deus e a confiança. Aleluia. O que eu gostei foi da palavra que eles falaram. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, irmão, isso é importante, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar, e Ele nos livrará do forno de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Aleluia. E se não fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoremos a estátua de ouro que tu levantaste. Fala mais nesse negócio não, você quer jogar, joga. Mas tenho certeza que você vai jogar, não vai. Mas eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo, Ele não vai deixar nenhum fio de cabelo da minha cabeça queimar. Porque Ele é o Deus criador. Essa estátua que tu fez aí, ó, esses deuses aí, isso aí tudo é metal, é barro, é pedra. Isso aí não vai te ajudar com nada. Agora o Deus que eu sirvo, esse sim, esse me livrará das tuas mãos e da fornalha de fogo. Então, irmão, que nesta noite aprendemos a confiar. A confiança é importante. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade. Né? Que buscamos a ter mais fé, a orar com mais fervor, né? Com mais certeza que se você fazer assim, vai acontecer na sua vida, né? Nesta noite eu quero agradecer, irmão, a oportunidade, né? Pedir os irmãos continuem orando por nós ali, nessas caminhadas doidas aí, dentro desses ônibus para cima e para baixo aí, para que Deus nos dê livramento, né? Estamos trabalhando para melhor de tudo, mais para frente melhorar a igreja, quem sabe um dia até Deus nos tirar daqui para um lugar melhor, né, pastor? Estamos orando, está pouquinho ainda, mas faz sua parte, irmão. Não importa a quantidade, não importa se fulano não veio, se fulano não vem, o importante é você. Mas é muito bom estar na casa de Deus. Eu sempre gostei de congregar, nunca gostei de congregar com a igreja muito cheia. E eu sempre dei sócio à igreja. Começa, daqui a pouco a igreja fica pouquinho, mas eu estou ali. Glória a Deus. Porque, irmão, de tudo que nós fazemos, o mais importante durante o dia é isso aqui, é esse momento que você passa na presença de Deus. O resto tudo vai passar, irmão. Quando Salomão falou assim, ó, que tudo aqui debaixo do sol é vaidade, né?
Mas uma coisa ele viu que não era vaidade, que é servir a Deus e guardar os seus mandamentos. Aleluia, Jesus. Então, irmão, o que é firme, Paulo falou para Timóteo, aquilo que é bom, aquilo que é edificar a tua alma, a tua vida, isso fazer. Nós temos que correr atrás das coisas sólidas, as coisas que é pura, as coisas que é boa. Isso é que nós devemos fazer. Devemos ser exemplos de cristão por onde andarmos e não se entristecer às vezes com as lutas, com os problemas, que toda luta, irmão, é para que a gente se torne forte. No campo de batalha não existe vitória sem luta. Tem que ter uma luta para que saia os vencedores. E os vencedores somos nós, porque estamos com Cristo Jesus. Aleluia. Amém.